Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo, então, dessa sequência de mini vídeos aqui para a gente falar desse tema que é proteção patrimonial de famílias e de empresas. Meu nome é Camila Conrad, eu sou advogada, sou especialista, então, em proteção do patrimônio de famílias e de empresas. E para falar então desse primeiro vídeo, já vou começar encetando vocês com algumas questões, que é super importante para a gente se alinhar daqui para frente. Se você é empresário, empresária, se você tem patrimônio, se você tem empresa, se você tem filhos, se você tem dificuldade na gestão do teu negócio, na perpetuação do teu legado, se você é preocupado com isso, você está no lugar certo. Aqui a gente vai trazer um pouquinho sobre governança corporativa, sobre proteção familiar, proteção empresarial, sobre redução de impostos, sobre como a gente criar, né, o futuro daquela empresa, como a gente pensar nisso, como a gente introduz os nossos filhos, os nossos herdeiros, os nossos sucessores nas tomadas de decisões. Então, é para isso que aqui o canal vai estar aberto, sempre à disposição de vocês, seja por meio aí de perguntas, de dúvidas. Tem ali o meu Instagram também, @CamilaConrad, que eu costumo, né, produzir conteúdo por lá também. Então, para esse primeiro vídeo, eu separei um tema que é muito importante, embora negligenciado. Hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre o casamento nas empresas. Eu sempre digo que formar uma empresa, ter um sócio, também é um casamento, porque a gente vai ter ali a união de duas ou mais pessoas que vão querer ter um futuro, seja um futuro financeiro, um futuro baseado no lucro, um futuro baseado ali na construção de algo maior. Então, quem abre empresa hoje, ela tem essa ideia de querer crescer. Ninguém abre uma empresa pensando já em finalizá-la, né? Vendê-la, famoso recuperação judicial e falência. Da mesma forma, quando a gente abre, né, a gente vai casar, a gente abre uma sociedade de fato com aquela pessoa, a gente também não pensa em se divorciar, em finalizar essa união. Embora hoje a gente saiba que casamento termina de uma forma ou de outra, seja pelo divórcio ou seja a morte ali com os trâmites de inventário. Então, aqui basicamente a gente vai separar um pouco sobre a diferença entre a gente pensar em confiar nas pessoas versus se proteger juridicamente. Porque hoje as pessoas elas iniciam uma sociedade com base na confiança, com base ali no que se sabe daquela pessoa anteriormente. Então, se você deseja informar uma sociedade com alguém, você vai julgá-la, pré-julgá-la, com base naquilo que você soube dela, ou com base nas conquistas daquela pessoa, ou com bases, né, nos feitos, no patrimônio adquirido, nas capacitações, nas especializações. Então, ali geralmente é uma união de duas ou mais pessoas que um geralmente sabe fazer uma coisa, outro, ou os dois sabem fazer a mesma coisa e ali vão se desmembrar, se desdobrar ali para dar andamento naquela empresa. Então, quando é firmado esse compromisso com essa outra pessoa, o que acontece? Não acontece reuniões, não acontece a estipulação de regras, de direitos, de deveres, obrigações. O certo, quando a gente se fala em criar uma sociedade, a gente deveria sentar com aquele sócio ou sócios, com um advogado especialista, e sentar e estipular ali quais vão ser as regras da sociedade, quais vão ser os direitos de cada um, quais vão ser as obrigações, quem vai mandar no quê, quem tem mais afinidade no quê. E por que isso, né? Porque a partir do momento que vai dar algum problema na empresa, a quem os funcionários e colaboradores vão recorrer? Quem é o responsável por cada setor? Quem é o responsável por cada tomada de decisões dentro da empresa? Gestão de risco. Quem é né, a pessoa responsável por contratar, por demitir?
contratos. Então, às vezes, as pessoas, elas firmam essas empresas e vão simplesmente deixar as coisas rolarem e acontecerem. Então, quando dá o primeiro litígio, primeira discussão, primeira briga, aí entra toda aquela questão, mas eu botei tanto de dinheiro, mas eu entrei com trabalho, mas eu entrei com capital, eu entrei com meu computador, eu entrei, né, com meu sofá. Então, se essas regras, isso tudo não foi colocado no papel, quando efetivamente vier uma dissolução daquela sociedade, o que vai mandar, comandar a forma que vai ser feita, vai ser o contrato, vai ser o papel. Da mesma forma, quando a gente se casa, a gente tem ali um papel, certidão de casamento, a escritura pública de união estável, que ali vai dizer qual é o regime de bens. E com base naquele regime de bens, a forma que vai se dar a partilha daquele patrimônio. Então, aqui, o contrato, seja matrimonial do casamento ou societário da empresa, eles vêm para ter grande importância, porque é o papel, é o contrato que vai ditar as regras daquela separação, daquela união, daquela sociedade. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a maioria das empresas, elas não têm essas regras bem delimitadas. Elas criam a empresa exclusivamente feita por um documento padrão da junta comercial, muitas vezes feitos por contador, e ali tem as regras padrões, apenas, digamos aqui, diga de passagem, né, a nomeação de um administrador, a forma que vai se dar a sucessão, e geralmente é uma cláusula padrão. Então, quando um sócio vem a dar problema, como vai ficar a administração pelo outro? Quem é que tem o direito de levantar a empresa, levar a empresa? E isso é uma das questões que a gente sempre conversa quando vai fazer a redação de um contrato social ou um acordo de sócios, pois é uma preocupação sempre do aquele sócio que ele botou dinheiro, mas não tem tanto conhecimento na empresa. Gosta de ficar mais de longe, sem saber muito o que está acontecendo. Isso pode sim gerar um problema. Então, quando a gente vai fazer um contrato, seja ele matrimonial ou seja ele societário, a gente tem que sentar com as partes e dizer como você entrou nessa empresa, o que você pretende adquirir, construir e como você deseja sair. Porque a porta de entrada sempre tem que ser maior que a porta de saída, desculpa, sempre tem que ser maior que a porta de entrada. Sempre tem que ser mais fácil sair do que aquela pessoa entrou. E isso dentro do direito empresarial é complicado, pois a gente tem regras muito engessadas no direito empresarial que, se a gente não dispor de uma forma contrária, divergente do que diz a lei, muitas vezes a empresa ela é prejudicada, ela não vai ter valores suficientes para indenizar, seja o sócio que deseja sair, seja os herdeiros daquele sócio, porque aqui também é um ponto muito importante da gente falar, quando vem um sócio a se divorciar ou um sócio a querer sair da empresa ou até mesmo a falecer, são hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a gente tem a retirada de um sócio. Logo, quem entra naquele lugar? Ou se os herdeiros cônjuge não entrarem, como que vai ser indenizado aquelas pessoas? Qual vai ser o capital, vai ser tirado da onde da empresa? Em quantas vezes aquelas pessoas, os herdeiros, vão ser pagos? Da que forma que vai ser avaliado aqueles haveres, aquelas cotas sociais? Porque aqui, se não dispor em contrário, que da forma que melhor cabe à empresa, vem o Código Civil e diz que os herdeiros, né, os sucessores, têm que ser pagos em 90 dias em dinheiro. Não fala a forma de apuração, o método, a quantidade, né, do prazo, quantos meses ou quantos anos, se os herdeiros vão entrar na sociedade vão ser indenizados, não falam nada, a maioria dos contratos sociais são omissos. Então, isso aqui a gente já está falando desses casos comuns, né, de separações, sucessões mal feitas, má redação dos contratos sociais muito genéricos, muito objetivos, muito minimalistas. Muitos contratos sociais que eu pego têm 2, 3 páginas, ou seja, cláusulas mega básicas que não correspondem à realidade daquela empresa. Não reflete realmente ali o que os sócios desejam para a empresa.
Então, se uma vez o contrato social, o acordo de sócios, eles não vêm para refletir esses desejos, como que eles vão querer pensar em crescer ou até mesmo em querer pensar em investidores, pensar em ampliar a empresa, pensar em criar filiais, se o modelo de negócio, se as regras básicas não estão bem estipuladas. Porque um investidor interessado na tua empresa hoje, ele vai direto no contrato social, porque né, tem a questão da publicidade, ele fica na junta comercial. Já o acordo de sócios, não. O acordo de sócios é um documento particular, feito entre os sócios, pode ser feito por escritura pública ou não, e que vai ali ter umas regras mais sensíveis. Isso aí vai ser tema para o próximo vídeo. Mas ali a gente pode falar sobre valores, sobre método de apuração de haveres, a forma que vai ser feita aquela sociedade, a forma que ela vai ser gerida. Ali a gente pode indicar, né, outros administradores, na falta de um, quem vai administrar, a forma que vai se dar as regras de sucessão, as formas que vai se dar a regra de gestão. Então, é um documento muito mais robusto e bem mais particular, subjetivo, que é um documento que ele não fica na junta comercial. Então, o que é o meu objetivo com esse vídeo? É trazer essa questão para vocês. Para que esperar dar problema se a gente pode hoje olhar para a tua empresa e organizar realmente os temas sensíveis? Pois a gente sabe que a gente não conhece as pessoas até que dê realmente um problema ou que a gente mexa ali com valor, com patrimônio, né? Então, hoje a gente consegue pensar em como estruturar contratualmente a tua empresa, as regras que ela vai ser organizada, né, gerida. Então, a gente consegue estabelecer diversos tipos de cláusula para justamente quando dar qualquer problema, você se proteger enquanto sócio e proteger a tua sociedade, a tua empresa, para a gente pensar em legado em médio e longo prazo. Porque muitas vezes a gente pode estar falando em uma eventual incapacidade, morte, divórcio do teu sócio, mas a gente também tem que olhar para a tua história e para a tua família, porque o teu divórcio e a tua morte vão impactar diretamente na tua sociedade. E aí, como que vai ficar a tua sociedade na falta de um sócio ou na falta de outro sócio? Eu tive um caso de um empresário que realmente confiou no sócio durante 15 anos. Nunca revisaram o contrato social, super básico. Então, quando houve ali um certo desentendimento entre eles, ele perdeu o controle da empresa porque ele não era administrador, quem era o sócio. Então, ele ainda teve ali os seus bens pessoais da sua família, pessoa física, penhorado, porque ele era o administrador e ele tinha dado mais poderes do que efetivamente ele teria gostado de ter dado, e ele não sabia, porque simplesmente assinou um documento dando esses poderes, e ele foi lá e fez dívidas na sua pessoa física, que impactou, então, diretamente ali na sociedade. Então, de que forma que está essa prestação de contas da empresa? O processo, né, de informação de um sócio. Por mais que você seja sócio de uma sociedade, você não tem amplos direitos assim. Então, tem que estar ali no contrato social a forma das regras da publicidade, direito à informação, para tu ter acesso justamente, então, a essas informações. Então, de forma bem simples, eu quis trazer um pouquinho a ideia, né, que sem contrato claro e protegido, tanto o teu patrimônio pessoal e o teu patrimônio empresarial ficam no mesmo barco. Então, quando cai um, pode vir a cair o outro. Então, se hoje você ainda está confiando mais nas promessas, nas ideias do teu sócio, do que nos contratos que realmente vão valer ali, você está deixando teu patrimônio exposto. Então, é sobre isso. Espero que tenha ficado um pouco entendido aí, tenha criado em vocês certo desejo de entender um pouquinho mais sobre como isso funciona, porque no final das contas é o que está no papel, é que vale. Então tá, pessoal, muito obrigada. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!